ela é divino. Por que ele é divino? Algumas pessoas eles colocam o conceito de que a Torá ela é divina justamente porque existe uma divindade, existe um milagre, vai acontecer algo diferente, e aí parte-se para a ideia da divindade. Na verdade, se nós pararmos para observar tudo, todas as coisas, tudo vem da divindade. Não teria nada que o Eterno não tivesse criado, seja ele de um lado positivo ou negativo. Ou seja, a própria palavra do Eterno diz que ele criou o bem e o mal, e ele mesmo é quem faz a luz e faz as trevas. O conceito que existe do Eterno é que não se pode dar uma imagem a ele, né? Dentro dessa descrição da Torá, cada um desses mandamentos vão ter uma profundidade muito grande. E essa profundidade ela vai além daquilo que as pessoas entendem como Torá e como divindade. Essa Torá ela é um manual de instrução, um manual que é para que as pessoas possam entender o que ela é e qual ou quais são os mandamentos de Hashem. Logo que a Torá ela foi concebida, e a gente sabe que nada da Torá acontece nesse mundo, ela se dá no mundo espiritual, tanto é que Moshe ele saía do seu corpo através de meditações cabalísticas e encontrava com o divino, além do universo, muito perto de um local muito alto, nada acontecia exatamente aqui, e foi usado uma descrição antropomórfica para que as pessoas pudessem entender o que era a Torá. Como se poderia descrever no nosso mundo onde existe um corpo, que esse corpo tem uma alma, que existe algo que é duplo, né? Um corpo e uma alma, e como as pessoas poderiam ter uma ideia de como essa alma chega até aqui, como se dá o nascimento, o processo da vida, em que momento tem que se fazer o quê para ficar de acordo com os mandamentos do Eterno. E por isso foi necessário a construção da Torá. Os cabalistas eles não ficam presos à descrição literal da Torá. Tanto é que muitos cabalistas falam que a literalidade em si ela é um pouco ignorante, né? Porque ela arremete a um fato de que você teria que fazer certos ritos, certos preceitos, para que você fosse perdoado de algo, né? Uma morte de um animal, alguém que te substituísse como sacrifício, o que é totalmente fora das regras da Torá. Já visto que cada um ele tem a responsabilidade sobre a sua própria alma. Você como que o Eterno traria essa linguagem da alma para o mundo físico através das letras hebraicas, e ele poderia agora, então, estar mostrando para as pessoas, olha, esse aqui é o caminho, esse aqui é o caminho. Só que com o tempo e com todas as perseguições que tiveram sobre o povo judeu, toda a Torá foi guardada com muito sangue e com muita perseguição, e nós temos de convir que não é nada fácil guardar a Torá. Seria muito mais fácil. A Torá, ela é totalmente antagônica a tudo que acontece hoje, a tudo que as pessoas entendem como bênção, como religião, como bênçãos do Eterno, porque a Torá entende que nós temos que servir o Eterno sem interesse nenhum. Então, a Torá não é um livro para cura, a Torá não é um livro para que a pessoa ela possa
buscar os seus interesses pessoais, não é. Quando eu digo interesses pessoais, que visam um benefício, né? Um benefício financeiro, um benefício na saúde, isso em qualquer área da vida da pessoa. Toda vez que nós lemos um Terlim de Davi, sempre vai estar lá: Hashem, cura minha alma. Hashem, me dá força para que eu possa ir em frente. Me ensine a entender a sua Torá. Todas as pessoas que são descritas na Torá, que na verdade são facetas da alma, são certas dificuldades que nós iremos passar nessa caminhada para a Torá, elas sentem os impactos da Torá e muitas não conseguem ficar de pé. E cria-se no meio nesse turbilhão de emoções, de espiritualidade que é a Torá, cria-se também as dúvidas, o que nós chamamos de Amaleque. O próprio rei Shlomo já fez uma comparação entre a vida de alguém que não segue a Torá, que é arrogante, que tudo parece dar certo para a pessoa. Isso está no Terlim 22, para e vai comparando e fala qual é o lucro de se seguir a Torá. E aí, no final, ele fala, eles dão nomes às suas terras, eles colocam os seus nomes da sua terra, mas logo eles se vão. E eles não ressuscitarão mais. Seria como se o Eterno, o bendito sagrado fosse ele, falasse assim: olha, você vai ter todo o quinhão nessa vida, você vai ter todos os benefícios nessa vida, não vai te faltar nada, mas você não tem o Olam Rabá. Então você já recebeu todos os méritos que você precisava. O tzadik, ele não faz assim. O tzadik, ou alguém que pelo menos tenta, né, caminhar com a Torá, ele é filmado pelo Tribunal Celeste, ou vamos falar melhor, analisado com uma lupa. Porque a partir do momento que você bota e ativa a Torá na sua vida, essa lupa ela vai entrar em ação. E aí cada fio de cabelo seu vai ser analisado. Com isso, você acelera o ticunim. Você vai começar a passar por situações muito complicadas que você não vai entender. Foi o que aconteceu com os nossos patriarcas, foi o que aconteceu com Yaakov, foi o que aconteceu com o rei Davi, foi o que aconteceu com os profetas. Todas as pessoas que começaram esse processo, elas viram que elas tinham algo para acertar. Quando elas começam também essa caminhada, é natural que todos em volta não entendam nada. Não entendam nada. Como nós somos o produto do meio que nós vivemos, né? O produto da cultura que nós vivemos, nós somos ali adestrados, pode-se falar assim, desde pequeno, a acreditar naquilo, a trazer aquilo como uma verdade superior, como uma verdade para a nossa vida. E é o que acontece também nas festas. É o que acontece com essas festas. De uma certa forma, essa cultura ela está inserida no DNA das pessoas, ela está profundamente inserida, porque tem a ver com reunião de família, onde as pessoas se encontram, onde elas se perdoam, onde é um dia especial, onde alguém nasceu e é especial, e acabam, criando nesse dia uma coisa chamada feitiçaria. O que é essa feitiçaria? Como nós sabemos que esses momentos são um ponto alto do sol, ou seja, começam agora as férias, verão, existe uma força do cosmos sobre a humanidade, onde tudo, né, tende a parecer muito bom e muito feliz. Então, para as pessoas que querem viver no mundo do corpo, no mundo de tudo que está acontecendo, né, hoje na sociedade, em todos os graus possíveis, então a pessoa tem total liberdade de escolher isso.
O que as pessoas não sabem é que existe, dentro disso, uma conta a ser paga. E essa conta a ser paga é exatamente o que está escrito no Terrilim 22. E os seus corpos enterrados e não ressuscitarão mais, eles só ficarão nessa vida. Por isso é que nós vemos pessoas de todas as nações, pessoas de todas as culturas, pessoas, às vezes, que não são muito boas, tendo muita riqueza. A própria religião, seja ela judaica, cristã, seja lá, ela sempre vai ter pessoas que tudo vai dar certo. Mas, dentro dessa verdade, que não é verdade, não é isso que a Torá fala, porque um concerto dentro da Torá, ele começa com muita dor. Primeiro, a dor do temor. Ou seja, a gente estudou, a gente ainda tem que acabar o estudo de Abraão, os mandamentos de Abraão, mas que no primeiro mandamento a gente começa pelo temor. Ou seja, nós começamos a servir o Eterno por Lolishmar. Não foi pelo interesse dele, pelo nosso interesse, porque nós podemos ter uma doença, podemos ter problemas financeiros, etc. E aí, ali o Eterno permite que se abra uma porta para lá na frente a pessoa poder, então, chegar a servir o Eterno por lishma, ou seja, simplesmente pelo bem do Criador. Eu sirvo o Criador sem interesse nenhum, independente do que vai acontecer na minha vida. E eu deixo o Criador trabalhar com as ações que ele tem que fazer sobre a minha vida para que eu possa, então, mudar o que eu sou. Não existe uma mudança verdadeira se não for pelo sofrimento. Por quê? A Torá ela só se torna verdade quando você quebra ela. Quando você começa a quebrar a Torá e você começa a sentir os golpes, esses golpes pesados que a própria Torá vai colocar sobre a sua vida, que podem ser de várias maneiras, e você pode culpar o outro por isso. Por exemplo, se alguém grita com você, alguém te persegue, ou acontece alguma coisa na sua vida, você logo não foi a pessoa. Mas, na verdade, não foi a pessoa. Ainda que tenha sido a pessoa, o instrumento para te ferir, para fazer aquilo com você, na verdade, aquilo foi como se fosse, foi usado uma vara divina através daquela pessoa para que você pudesse entender algo que você tem que consertar. Como nós ficamos sempre na defensiva e sempre nos ofendemos, ou sempre achamos que é um ataque ou é algo injusto, nós não percebemos que o erro também está em nós e que nós fazemos parte daquela história, nós fazemos parte daqueles acontecimentos e que aqueles acontecimentos, ainda que seja ali para todos, também é para o nosso tratamento. Ou seja, seria como você entender, Hashem é justo, ele é justo, e ele só vai me dar aquilo que eu necessito para uma nova caminhada, ou seja, para o próximo passo. Então, a cada degrau que você vai subindo, você vai entendendo isso, vai entendendo que os sofrimentos fazem parte, que você tem que falar Baruch Hashem, algumas vezes você não vai entender, enfim, mas você tem que buscar esse entendimento e tem que sempre falar a palavra Ganzul Letová, e isso também é para o bem. Nos colocamos como as vítimas em todos os casos, ainda que assim o seja, é lógico que você tem que buscar justiça, não dentro de um grau de ira, mas uma justiça dentro daquilo que o outro também tem que aprender, e aí você também tem que amar o outro para fazer essa justiça, não pode ser por vingança. Então você entende que você faz parte daquele acontecimento, e que aquele acontecimento, de uma certa forma, também é para que você possa crescer. Não no nível de religião, não no nível de, agora eu consigo usar talit, estou usando kippah, já uso tzitzit, eu já tenho agora também um retrato do Rebbe de Lubavitch na minha carteira, eu também tenho, na minha casa, tenho
uma menorá, e lá tem isso e tem aquilo, e isso não vai adiantar nada. Por quê? Enquanto não mudamos, enquanto não avançamos para esse próximo estágio, nós seremos profundamente atacados. E esse trahará, o lado negativo, que de uma certa forma também faz parte da nossa criação, e também tem esse trahará, os seres externos, eles não medem forças nem esforços para te afastar da Torá. É lógico que todo esse afastamento tem que ser algo muito bonito e muito bom, né? Afinal, quando você arma uma ratoeira, você não coloca algo ruim para o ratinho chegar ali e não comer, né? Ali você vai botar algo bom, algo que ele goste, um queijo. E quando esse rato ele vê esse queijo, ele não resiste. Ele não tem a capacidade intelectual, espiritual para entender, porque é dos seus instintos. Ele está sentindo o cheiro ali do queijo, mas ele não entende o mecanismo que está por trás disso. E quando ele vai lá e abocanha o queijo, um gatilho é acionado, e aquele prazer que era tão bom, ele nem chegou a comer o queijo, automaticamente é uma armadilha cruel, ele tem ali muitas vezes, o seu pescoço esmagado, a sua coluna esmagada, e ele morre ali lentamente, né? Lentamente naquela armadilha. No outro dia, o caçador do rato olha para o rato e fica muito feliz pela sua caça. Finalmente, eu me livrei né, desse animal. Enfim, então é assim que funciona também no mundo espiritual. Armadilhas vão sendo armadas, coisas boas vão sendo colocadas, e no final você acaba comendo. E quando você come, e também isso é um processo do eterno na sua vida, aí que nós temos que entender, porque toda vez que cita que o faraó não deixava o povo de Israel seguir aqui, eu abro, faraó é o ego, era o eterno que endurecia o coração do faraó. Ou seja, o eterno ele trabalhava dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. E quando o faraó mudava de ideia e ia deixar o povo de Israel sair, o eterno endurecia o coração do faraó. E ali o eterno falava assim: eu vou provar para ele quem é Deus. No final, depois desses 10 golpes que a pessoa recebe na alma, assim Deus queira que ela permaneça de pé, ela então vai começar a entender como Jó e vai falar: eu te conhecia só de falar. Hoje eu te conheço face a face. A face que a Torá diz são os julgamentos do Eterno. Esses julgamentos, eles são realmente tipo assim, ou você conserta ou você escangalha. O ruim é que muita gente, na verdade, acaba escangalhando. E tudo isso, né? Nós chegamos num momento complicado, onde começam festas pagãs. Festas que são totalmente proibidas na Torá. Ah, mas é para o judeu? Não, é para toda pessoa que quer adentrar a Torá. Dia é um dia bom, todo dia é um dia especial. Por exemplo, o Yom Kippur, né, pode acontecer em qualquer dia da vida da pessoa. Basta ela ter um arrependimento e ela pode participar do Yom Kippur, pessoal. Ou seja, hoje é o meu dia de arrependimento, é o dia que eu vou aparecer perante o Tribunal Celeste e vou falar com o Eterno tudo que eu estou devendo, né? E aí eu vou conseguir ali um perdão, talvez um perdão pelo que eu fiz. Então hoje é um dia de Yom Kippur para mim.
A Torá, ela não está estacionada dentro, não só somente dentro das festas, mas todo dia o Eterno pode fazer um milagre, porque ele é o Eterno. Ele é quem comanda tudo. E aí a gente entende que quando ele ordena alguma coisa, não é meramente por uma implicância de chegar, olha, poxa, não concordo muito com o que vocês estão fazendo aqui, e eu simplesmente vou, vou criar aqui uma regrinha. Essa regrinha aqui é para vocês brincarem comigo. Você seleciona aqui um mandamento, esse aqui é bom para você, então segue ele. Ah, isso aí não é muito bom, não. Você descarta ele e vai para o próximo. Mas não é assim, vocês sabem que eu estou brincando, né? Quando o Eterno ele começa a dar suas leis, e ele começa a falar da sua palavra, é porque todos os mandamentos, caso houvesse uma compreensão da pessoa que estivesse andando com ele, essa pessoa ela não poderia retornar. Por que ela não poderia retornar? Porque foi dada a ela um conhecimento extraordinário de qual é a verdade. É lógico que esse conhecimento que foi dado, ele é um pouco superior ao que ela tinha anteriormente. E também um caminho mais favorável, porque senão ela continuaria no mesmo lugar que ela estava. Ela não arriscaria de forma nenhuma fazer como Abraão fez, né? Vaiomer Adonai El Abraham, Leleha, Mearetzahá, sai da tua terra, né? Da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Se você começa a olhar aqui, não é uma ordem, são 3 ordens que ele recebe. A primeira, sai da tua terra. O que tem a ver sair da sua terra? Tem a ver com você largar os costumes de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, na verdade, a palavra Ur é luz, luz dos Caldeus, era uma cidade descrita na Torá e também uma parte da alma, que é uma parte complicada, que é uma parte onde nós desejamos receber só para nós mesmos, e também uma parte muito profunda dentro do ego. Ou seja, enquanto eu estou servindo a Hashem, enquanto estiver tudo bem, enquanto estiver tudo jóia, eu estou com Hashem toda a vida. Né? E aí ele fala assim, sai da sua terra. Ou seja, esse sair da terra é sair, tirar de dentro da nossa alma todos os costumes que não estão dentro da Torá. Como eu disse, o Eterno ele não criou os costumes da Torá para que fossem simplesmente analisados e escolhido aquilo que eu quero fazer ou não. Na verdade, essa primeira ordem que ele dá para Abraham, né, é que ele saísse realmente dali, que ele realmente tomasse uma atitude. Olha, junta tudo que você tem agora, tudo, seus empregados, as pessoas que você tem, largue todo esse sistema cultural, todo esse sistema desenvolvido, porque era algo maquiado, era uma sociedade maquiada, e que tudo era prometido. Brincava-se com a divindade, brincava-se de se fazer milagre, brincava-se de falar que Deus ia curar e que Deus ia fazer aquilo, brincava-se de tudo isso. Brincava-se do nascimento de Nirod, que é no dia 25. Faziam mesas para agradecer a Nirod, porque Nirod era um homem-deus. Tudo isso parece muito, muito, muito inocente quando a gente olha as pessoas se reunindo, uma árvore de Natal, filmes e filmes que te levam a um emocionalismo, autoconsumismo, presentes, e que você tem que ter uma roupa para isso, e você tem que ter uma roupa para aquilo, é bom que você coma isso, é bom que você coma aquilo, hoje é o nascimento do menino Deus, e toda a terra se envolve, pelo menos a maioria dos povos se envolvem nessa história. Não passa-se muito tempo,
E aí vem um ano novo. Nós sabemos que todos os nossos meses têm nome de deuses pagãos. Janeiro vem da palavra Janus, que é um deus pagão. E aí começa-se de novo a mesma coisa. As pessoas uns vão para suas igrejas, outros vão para suas macumbas, outros vão dar pulinho lá na onda, outros vão comer isso, vão comer aquilo, vão estar de roupa branca, vai ser um ano muito bom, vão brindar com isso e com aquilo, e não tem nada disso na Torá. Pelo contrário, o que tem aqui é o Eterno mandando o Abraham sair da terra dele, ou seja, larga os seus costumes. Depois ele ainda fala mais profundamente que o Eterno proibiu. Quer dizer, e finalmente, depois de você sair da casa da sua parentela, dos seus irmãos, dos seus primos, não participar de nada que seja pagão, agora você tem que abandonar até mesmo a casa do teu pai. Ou seja, os ensinamentos que você recebeu da casa do seu pai. Aqueles que eram antagônicos à Torá, você tem que largar. Ele não pode fazer parte da sua vida. Ele tem que ser deixado para trás. Todos os costumes que vão contra a Torá, eles têm que ser abandonados. E por que isso? Para que você possa ir para a terra que eu te mostrarei. Então, existe essa palavra aqui, Ler-Lerá, que é o nome da própria Paraxá, a gente já falou sobre ela, mas vamos falar um pouquinho mais, só para trazer uma ênfase maior sobre o que nós estamos falando. A própria palavra Ler-Lerá, ela declara algo muito importante. Se você olha ela diretamente, ela te dá, primeiramente, uma numerologia que mostra que existe algo a mais atrás desse conceito de Ler-Lerá, né? Ou seja, aqui nós temos um CAF, o CAF final, ele muda de forma, né? Ele muda de forma, e toda vez que ele muda de forma, ele se torna uma letra sofite, ele vai para o final da palavra e ele vai mudar, ou seja, ele muda, dizem os nossos sábios que essas letras mudam justamente porque se elas não mudassem, ninguém conseguiria vencer o Satã. Ou seja, ele teria tanta força, mas tanta força, que as pessoas não conseguiriam entender mais nada. Então, a letra Kaf é essa aqui, olha lá, ela no começo da palavra, né, ela fica dessa forma, e quando ela vai para o final da palavra, ela assume outra forma. Ou seja, ela tem um esticamento da sua perna, né, ela vem abaixo. Essas duas letras que estão ali, um Lamed e um Re, elas têm um número 50 do Lamed e temos 20 do Kaf, né? 20. Quer dizer, através dessa simbologia, a gente pode entender, então, que vai ter uma linguagem mais profunda nesse mandamento do Eterno. Esse mandamento do Eterno para Abraham, né? A gente sabe que Abraham é considerado um dos servos de Deus e que ele teve uma grande proeminência dentro daquilo que nós conhecemos como monoteísmo, né? E não foi fácil para ele falar para as pessoas que o Eterno era um. Ele comprou uma guerra, ele tinha que sair, né? Tinha que sair de lá de dentro de Ur dos Caldeus. Então, se eu tenho aqui 50 da palavra Ler-Lerá, Lamed, mais 20 da... Perdão, gente, 50 não, 30. 30, Lamed é 30, não é 50. Então, se eu tenho 30 com Lamed, e eu tenho aqui 20,
um CAF aqui, então quer dizer o quê? Que eu tenho 50, 50, 50. Se eu tenho 50, 50, eu tenho 100. Quer dizer, o Eterno, ele não manda você brincar com a Torá, ele fala assim, ó, 100%. E 100%. Você não pode brincar, você não pode se distrair. Você não pode, a gente tem que lembrar das pessoas que pereceram no deserto, as pessoas que não foram 100%. Elas não foram, elas foram 99%. Alguns voltaram para a sua religião, como da própria história, né? De Ruth, a irmã dela, a irmã de Ruth, a irmã, aquela que andava com ela, que cresceu junto com ela, e que estava andando com ela, falou, não, eu vou voltar para o meu povo, eu não vou continuar essa caminhada, não é para mim. E a própria Noemi, né, ela manda elas irem embora, volta para os deuses de vocês. Pô, vocês vão ficar aqui perdendo tempo aqui com a nossa religião, Deus é o Deus de Israel. Então ela não tentou atrair ela para o judaísmo, nem nada, ela fez um teste, vai e volta. Quem sabe lá você ficar melhor. Mas não fica nessa coisa, disfarçando, hoje você é, amanhã você não é. Seja realista, seja o que você é. E a Ruth foi o que ela foi. Ela foi, realmente, ela tinha essa caminhada. Então, ela primeiro se tornou uma mulher muito pobre, que dependia de pegar os restos que sobravam da colheita. Então, ela ia lá, ela não estava se importando com o que ela ia ganhar, ela não estava se importando com os benefícios daquilo ali, ela simplesmente foi colher espigas, resto que sobravam para os pobres, para conhecer o Eterno. Não foi ao contrário, não foi assim, olha, venha para cá que você vai se dar bem, que você vai ser isso, que não foi aquilo e etc. Porque ela queria gerar um filho que lá na frente garantiria a sua reencarnação para que ela pudesse voltar melhor, para que ela pudesse voltar e para que ela pudesse gerar o reino que ela gerou através dela. Ou seja, uma moabita, e ela gerou a semente, né, que ia gerar o rei Davi e posteriormente Shilomon, de onde nós temos várias referências de estudos e etc. O Eterno honrou ela, mas ela não foi porque o Eterno ia honrá-la. Ela não foi por causa disso. Ela foi porque ela sabia que tinha uma retificação. E aí, quando você inverte essa palavra aqui, você muda as palavras de lugar, você tem algo incrível, porque, na verdade, o Eterno ele fala o seguinte, olha, você inverte aqui essas duas letras, passa uma para um lado e outra para o outro, ele diz o seguinte, olha, vá com tudo, tudo que você tem, tudo, 100%. Você não pode dividir a Torá com outras coisas do dia a dia. A gente tem mania de fazer isso, a gente prioriza tudo aquilo que é bom para a gente. Olha, hoje agora é hora do meu jornal, agora é hora da minha novela, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Mas principalmente para o homem, o Eterno tem uma primeira ordem, estude essa palavra dia e noite. Não descuide dela. Por quê? Porque é como se o Eterno falasse assim, olha, com o tempo, se você não mantiver um estudo muito sério, se você não abraçar isso como se isso fosse a salvação da sua alma, o maior pecado que existe é você não observar os mandamentos da Torá. Porque ao não observá-lo, com certeza você vai errar. Se o Eterno falou que a Torá ela é feita de pedacinhos que você tem que emendar, tem que estudar, tem que entender, são conceitos, existem regras, e a pessoa não faz, não tem como a pessoa se tornar alguém que vai conhecer a Torá, porque ela vai quebrando, é que nem estuda a Torá, você não tem como chegar.
E foi isso que o Eterno falou para Abraão. Abraão, você quer? Você vai seguir a Torá? Abraão, sim, vou, Eterno, porque eu te amo, eu quero consertar os meus erros. Se eu quero tanto consertar que o Senhor pode me mandar as minhas 10 reencarnações que eu tenho para consertar, porque eu nasci no meio de um povo idólatra. Tanto é que existe uma reza no judaísmo, Hashem, nós fomos idólatras. Hashem perdoa a nossa alma. Até hoje está sendo pedido perdão por causa dessa idolatria, porque foi tirada com muito sofrimento. E muitos de nós está começando agora, está saindo da idolatria agora, nem começou o tratamento, não tem como desistir. Deuteronômio, no capítulo 12, que não devemos, de forma alguma, seguir os costumes dos deuses pagãos, dos povos. Diz aqui, são esses os estatutos, preceitos que terei cuidado de observar na terra que Hashem, Deus de vossos pais, vos deu para possuir. Todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruirei todos os lugares das nações que haver de subjugar sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Aqui a gente está falando de árvore sefirótica, né? Derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, ou seja, existem também as colunas de Edom. Queimarei a fogo os seus asserins, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Essa é a ordem. Essa é a ordem, não é outra. Não é outra. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, ou seja, não farei nada disso que está aqui em cima com o Senhor vosso Deus, mas recorrereis ao lugar que Hashem, vosso Deus, escolheu, de todas as tribos, para ali pôr o seu nome para sua habitação, e ali vivereis. Quer dizer, você tem que ter dentro desse local. A esse lugar trarei os vossos holocaustos, as vossas meditações nas letras hebraicas, os vossos estudos, os vossos sacrifícios de acordar nas madrugadas para estudar, os vossos dízimos, as ofertas, vossa mão, vosso voto, tudo que você tiver de voluntário para o Eterno. E ali comereis perante Hashem, e vos alegrareis, vós e vossas casas, em tudo que puserdes a vossa mão, que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não vamos fazer conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem lhe parece aos olhos, porque até agora não entrade no descanso na herança do Senhor, vossos Deus vos dá. Aí vai o Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações, ou seja, todos esses costumes pagãos, tudo que a gente inseriu, onde está entrando para possuir, etc. Ou seja, também as sefirotes, que os planetas que incidem sobre a humanidade, traz esses tipos de pensamento, guarda-te para que não te lace para as seguires, depois que elas forem destruídas diante de ti, e que não pergunte acerca dos seus deuses, nem perguntar pode, ainda mais participar, dizendo, de que modo serviam essas nações aos seus deuses? Pois do mesmo modo também farei eu. Ou seja, você vai participar de algo que é proibido na Torá. Você vai participar de algo que parece ser muito inocente, parece ser muito bonito, parece ser muito legal, mas que todo mundo ali está se reunindo na data ou fora da data, por causa daquilo ali. As comidas que tem ali são comidas ofertadas a esse tipo de paganismo. E isso está proibido na Torá. Mas o rabino fulano de tal falou que eu sou goim, que eu não tenho problema. Não. O Eterno, se ele te mostrou a Torá, e se você teve interesse de segui-la, você tem que seguir a Torá. Não importa o que vai acontecer. Não importa se a família vai te abandonar, se as pessoas não vão ficar com raiva de você, se elas não entendem ou se elas vão entender. Não importa. O que você tem que fazer é seguir a Torá. É manter a Torá de pé. Você não pode manter a Torá de pé dentro das pessoas. Você não pode manter a Torá de pé dentro da casa das pessoas. Mas você pode manter a Torá de pé dentro de você. E você pode manter a Torá dentro da sua casa.
Isso é, se não tiver um reino dividido, você pode. E aí ele termina aqui no passo 32, tudo que eu te ordeno, observarás. Nada acrescentará nem diminuirá. Ou seja, é bem claro quando o Eterno fala que não pode. Porque pela configuração da Torá, se você tira um iude aqui da Torá, da construção dos astros e tudo mais, todo o universo ele vai despencar. Cai tudo. Tudo deixa de existir. Simplesmente, mas eu não estou falando o que o homem mexe dentro da sua psique, né? Eu estou falando que se toda a humanidade ela se reúne e ela vai quebrar essa Torá, é lógico que algo vai acontecer. É lógico que algo vai ser tirado de dentro da racionalidade da Torá. O que é a racionalidade da Torá? É aquilo que você quebra dentro de você contra a Torá. Quando você começa assim, pô, mas será que isso é verdade? Poxa, será que isso é verdade mesmo? E aí você já sabe que o Sitra Hará está começando a trabalhar. Ou seja, de uma certa forma, as suas cidades internas elas estão sendo atacadas e invadidas. Quando você chega lá na frente, um paradigma foi quebrado. E é assim que acontece na vida de todo mundo. Os paradigmas vão sendo quebrados e esses paradigmas, eles eram um ponto de cerca dentro da alma daquela pessoa. E quando o paradigma é quebrado, o que acontece? Ela vai quebrar o próximo paradigma. Ela vai falar assim, olha, até aqui não machucou, eu vou mais um pouquinho. E aí ela vai continuar quebrando. Até que a pessoa ela vai deixar com que o seu desejo seja maior do que a força da Torá na sua vida. Ela vai deixar com que tudo que ela acha que é bom para ela seja melhor do que a Torá na vida dela. No final, os estudos da Torá e o seguimento de Hashem vai se tornar meramente nada na vida da pessoa. Tudo vai ter mais valor, tudo vai ter mais proeminência, mas a Torá vai ficar em último caso. E nesse caso, a pessoa pode se preparar que ela está bem enrascada. Porque uma coisa é a pessoa não entender a Torá e estar o resto da vida aí no pecado, já está toda... Quem sabe lá na frente o Eterno não possa ter misericórdia dela. E outra coisa é a pessoa conhecer a Torá e quebrá-la. Ela chegou ao conhecimento da Torá, ela chegou ao conhecimento da unicidade de Deus, e ela vai e quebra. Aí quando vem um ano, chega as próximas festas, eu não tenho força, eu não tenho mais força. Não estou entendendo, eu não consigo entender mais nada. Já ouvi 300 milhões de rabinos aqui falando, todas as explicações, mas eu não tenho mais força realmente. Eu não sei, e aí a pessoa perde a força realmente, porque ela não se empenhou em estudar, não se empenhou em fazer um lá de Torá, não botou isso como a missão da vida dela, e principalmente não botou como missão da vida dela mudar o seu interior. E aí o que acontece? No final, seja para mim, seja para qualquer pessoa, seja até mesmo para Moshe, para qualquer ser humano, vai dar ruim.